Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Pastor, porque tudo acontece por meio da palavra. Não acontece de outro jeito, não acontece de outra maneira. Tudo acontece por meio da palavra. Então nós temos que ter entendimento. E quando a palavra chegar, nós temos que colocar em prática. Numa certa ocasião, o Senhor Jesus ele fez uma pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem a minha vontade? Irmãos, eu posso frequentar a igreja o tempo que for. Eu posso estar aqui há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Eu posso ter carteirinha de membro. Eu posso ter carteirinha de patrocinador. Eu posso ser dizimista, posso ser ofertante, posso ser a maior coluna da igreja financeiramente. Irmão, se eu não sou aquela pessoa que me submeto às orientações de Deus, mas é tudo. Não é uma coisa ou outra, porque às vezes a pessoa não entende. Ela coloca em prática uma coisa, ela coloca em prática uma outra coisa, mas só que não é uma coisa ou outra. A Bíblia diz que o homem, ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não dá para ser seletivo. Se eu não sou aquela pessoa, põe dentro de você o que eu estou te falando. Se eu não sou aquela pessoa que coloca em prática tudo aquilo que Deus me manda, ele não é o Senhor da minha vida. Ele não é. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Aí ele vem e faz a pergunta, que é o 46. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Irmão, ele não é Senhor da minha vida. Ele não é Senhor da tua vida. Se nós não fazemos aquilo que ele diz. Mas é tudo. Não é uma coisa ou outra. É tudo. No que trata da área conjugal, o meu comportamento, o meu relacionamento com a minha esposa, está de acordo com a palavra de Deus? Não. Então ele não é Senhor da minha vida. Não, pastor, mas na área financeira está. Não, na área familiar não. Ah, mas na área da saúde está. Não, não, não. É em todas as áreas da minha vida. O Senhor Jesus, quando ele nos comprou, porque a Bíblia diz que ele nos comprou pelo sangue dele, irmão, ele não comprou ações. Como assim, pastor? Ele não comprou partes da minha vida. Porque ação é isso, eu sou empresário, e aí eu vendo ações. Eu estou vendendo parte da minha empresa para você. Sei lá, 10% das ações, 30% das ações, 40% das ações, 50%, 80%, sei lá. Não, não, ele não comprou parte da minha vida. Ele me comprou por inteiro. Então ele não é Senhor em parte da minha vida. Você está compreendendo, sim ou não? Ou ele é, ou ele não é. Ou ele não é. E ele está dizendo, não adianta vocês ficarem aí me chamando de Senhor, se vocês não fazem o que eu digo, se vocês não fazem o que eu mando. Vocês vivem do jeito que vocês acham melhor. Vocês fazem o que vocês querem fazer. E depois vocês declaram que eu sou Senhor de vocês. Eu não sou. Como que eu sei que ele é meu Senhor, pastor? Porque eu faço tudo o que ele me manda, irmão. É óbvio, é óbvio. É natural, inclusive eu poderia dizer dessa maneira. O que, pastor? Falhar. A gente falha. Eu falho em palavras, a gente falha em pensamentos, às vezes falha no comportamento com alguém, na atitude com alguém. Por quê? Porque somos homens, somos seres humanos, somos suscetíveis a erros. Às vezes o pensamento que nós temos é um pensamento errado. Não devíamos pensar aquilo daquela pessoa. Às vezes olhamos uma pessoa julgando ela. Está compreendendo? Nós somos humanos. Mas o que acontece? O tempo todo eu tenho que procurar o quê? Me aproximar da palavra, para me tornar cada dia mais semelhante a Cristo, ou seja, em outras palavras, minimizar os erros. Eu tenho que buscar minimizar os erros.
E a cada dia eu estava vivendo mais segundo a vontade de Deus, mais segundo a orientação da palavra. Eu cometi um erro, então eu vou corrigir aquele erro, não vou cometer mais. Ali eu já não vou pisar mais na bola, ali eu não vou falhar mais, porque ali eu já me consertei. E agora a minha vida, ela está girando, sendo feita segundo a palavra de Deus. Aí eu vou poder declarar que ele é meu Senhor. Por quê, pastor? Porque senão eu não vou. Por que me chamais, Senhor? Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ele manda perdoar. Ah, não, pastor, mas o que a pessoa fez é muito grave. Ele não falou nada disso. Ele não falou, se não for grave, se for uma coisa assim não muito grave, você perdoa. Foi isso que ele falou? Não, não foi. Não foi. Ele falou que se a pessoa pecar contra mim 70 vezes no dia, 70 vezes 7 vezes no dia, e vier a mim me pedir perdão, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar, é o que ele falou. Ele não falou, deixa eu falar uma coisa para vocês. Analisa. Se for mais ou menos grave, aí você perdoa. Se for muito grave, aí não, aí você não perdoa, não. Ele nunca falou isso. Às vezes é grave, às vezes não é tão grave. Mas acontece que ele mandou perdoar. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro já escolheu um número, né? Já escolheu um número para Jesus. Falou, Jesus, até 7, né? Já escolheu um número. Ao versículo seguinte. Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mas isso é o dia. É o dia, pastor? Então tá. Está faltando só um. Mais uma só, não te perdoo. Porque Deus falou 70 vezes 7. Não é nesse sentido que ele quis dizer. Ele quis dizer que não importa a quantidade. Quando Pedro falou para ele, Pedro trouxe um limite. E quando ele fala 70 vezes 7, ele está dizendo não tem limite. Não tem limite. Se a pessoa veio, você perdoa. Se Deus fosse colocar um limite para mim e para você, como é que faz? Falei para o Júnior que quando ele chegar a 50 vezes, acabou. Aí ele vem, 49, mais uma. Não, não é assim. Por quê, pastor? Deus quer que nós sejamos como Ele é. Lembra? Eu vos fiz subir do Egito. Eu tirei vocês do mundo. Para que vocês fossem santos, porque eu sou o santo. Em outras palavras, eu tirei vocês do mundo para que vocês se tornassem como eu sou. Da mesma maneira que eu sou, que eu quero que vocês sejam. É o que Deus estava dizendo. E o Senhor Deus, Ele vai. E o Senhor Deus, qualquer pessoa que vai a Ele recebe. Ele diz, de maneira alguma eu lanço fora aquele que vem a mim. É coisa séria, Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que sejas vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou. Porque enquanto eu estava no Egito, ou seja, enquanto eu estava no mundo, Ele não era o meu Deus. Como não era, pastor? Não era. As pessoas que vivem no mundo, elas podem até declarar que o Deus que criou os céus e a terra é Deus dela, mas não é. O Deus dela é o Deus da pornografia, o Deus dela é o Deus da cobiça, o Deus dela é o Deus da prostituição, o Deus dela é o Deus da mentira, o Deus dela é o Deus da embriaguez. Não é o Deus dela. Por isso que ele fala, porque eu sou o Senhor. Presta atenção nisso, você toma cuidado, porque às vezes você não percebeu, mas Ele não é teu Senhor. A coisa é séria, porque eu sou o que vos faço subir da terra do Egito. O que é a terra do Egito, pastor? É símbolo do mundo, terra de escravidão. Você está compreendendo, sim ou não? Da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. O que ele está falando? Quem vive no Egito, quem vive no mundo, eu não sou Deus dessa pessoa. Eu estou tirando você de lá para que eu possa ser o teu Deus. Para que eu possa ser o teu Deus. Coisa séria. E para que sejais, já é uma outra situação, está falando de duas situações aqui. Ele falou, para que eu seja o teu Deus, e também, em outras palavras,
para que vocês se tornem pessoas puras, limpas, santas. Por quê, pastor? Porque ninguém nasce santo. Ninguém nasce santo, pastor? Não. Não. Nós nos tornamos santos. Nós nos tornamos santos. Nós somos santificados pela palavra. Conforme a palavra vai chegando, conforme o entendimento vai chegando, nós vamos mudando o nosso comportamento e vamos nos tornando santos. Ninguém nasce santo. Nós nos tornamos santos, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Até então ele não era o meu Deus. Até então o meu Deus era o espírito do medo. Quantas pessoas que o Deus dela é o espírito do medo? Quantas pessoas o Deus dela é o espírito da pornografia? Quantas pessoas o Deus dela é o espírito da cobiça? Quantas pessoas que o Deus dela é o espírito do ódio, da mágoa, do ressentimento, do desejo de vingança? Por quê, pastor? Porque ela serve esses seres, com o comportamento, com a atitude delas. Você está compreendendo? Então ele está falando, eu tirei vocês do mundo, não é para vocês viverem lá, viverem como vocês viviam lá. Eu tirei vocês do mundo para que eu pudesse ser Deus de vocês e para que vocês fossem santos. Aí ele explica, porque eu sou santo. Eu quero que vocês sejam como eu sou. Irmão, nós temos que abrir os olhos. Eu repito, ninguém nasce santo. Eu me torno santo. Eu sou santificado pela palavra. Você está compreendendo, sim ou não? Eu sou santificado pela palavra. Irmão, santifica-os pela verdade. A tua palavra é verdade. Jesus fala lá em João, no Evangelho. Então nós temos que ter esse entendimento. Olha lá, volta um versículo aí, 16, irmão. Ele está fazendo uma oração. Esse capítulo 17 todinho é uma oração que Jesus está fazendo. Pega o 15 para mim, que fica melhor, fica mais claro para eles. Não peço, olha só, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele não pediu para Deus nos tirar do mundo. Por quê, pastor? Porque nós, apesar desse mundo ser do maligno, nós ainda temos que ficar aqui por enquanto. Vai chegar um momento que essa terra vai pegar fogo, vai haver uma nova terra, um novo céu. E aí só vai morar nessa nova terra, só vai morar nesse novo céu, o povo que pertence a Deus. Você está compreendendo? O povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus tirou da escravidão para se tornar santo. Você está compreendendo? Para ser semelhante a Ele, porque Ele é santo. É esse povo. Mas, por enquanto, nós temos que conviver. Você está compreendendo? Por isso que ele fala, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, fica tranquilo. Porque mesmo vivendo aqui nesse mundo, mesmo vivendo aqui, Deus nos livrará do mal. E, fala com Deus. Pai, o Senhor Jesus um dia orou para que o Senhor me livrasse do mal. Então, confirme essa oração de Jesus, me livra do mal, me livra da dificuldade financeira, é um mal, me livra do problema de saúde, é um mal, me livra, Pai, dessa situação com meu filho, com a minha filha, é um mal, situação ruim, é um mal, filho embriagado, filha embriagada, filho na prostituição, filha na prostituição, é um mal, você está compreendendo? Essa tristeza, essa depressão, é um mal. Então me livra do mal. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor Jesus pediu. E o Senhor Jesus um dia disse, em frente ao túmulo de Lázaro, que o Senhor sempre ouvia as orações dele. Você tem que saber conversar com Deus, irmão. Você está entendendo por quê? Porque nós somos representados, o Senhor Jesus, nós somos representados pela pessoa do Senhor Jesus. Ele é o nosso representante. Ele nos representou em tudo. Está compreendendo? Ele nos representou em tudo. Então tem que chegar diante dele, de Deus, e conversar. Agora é aquele negócio, irmão, você não tem argumento para falar com Deus, como é que faz? Para ter argumento para falar com Deus, você tem que ter conhecimento da palavra.
E ele não se esconde daquele que vai a ele. Se você for a ele, aquele que busca, encontra. Se você for a ele se mostra a você. Se você falar, eu quero te conhecer, mas aí é aquele negócio, falar que eu quero te conhecer e não dou o passo para conhecer, eu quero te conhecer. E vou começar a examinar as Escrituras. E ele vai se revelar a mim. Está compreendendo, sim ou não? Irmão, uma coisa muito séria. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Segue. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Irmão, presta atenção. Não são do mundo. Se você não é do mundo, irmão, você não pode viver como pessoas do mundo vivem. Não pode. Não pode. Eu fico observando, às vezes, irmão, tem coisas que aquela pessoa que é de Deus não pode praticar, gente. Tem comportamento que aquela pessoa que é de Deus não pode ter. Você está compreendendo? Não, nós não somos do mundo, eu não posso viver como o mundo vive. Eu não posso viver enganando, não posso viver mentindo, não posso viver me prostituindo, eu não posso viver em confusão, em contenda, eu não posso viver com mágoa, com rancor. Não, meu irmão. Eu não posso viver como o mundo vive. Não dá. Eu pertenço a Deus, eu não pertenço ao mundo. Então, se eu não pertenço ao mundo, eu não posso andar como o mundo anda. Está compreendendo, sim ou não? Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olha o versículo 17. Santifica-os. Ó, quer dizer que ninguém nasce santo. Nós nos tornamos santos. Santifica-os na verdade. Como que eu me torno santo, pastor? No momento que eu começo a ter o meu comportamento, o meu pensamento, o meu sentimento, segundo a palavra, que é a verdade. Quer ver uma pessoa santa? É essa. É que age de acordo com o que a palavra diz. É a que pensa de acordo com o que a palavra diz. É o que sente de acordo com o que a palavra diz. Agora é aquele negócio. A minha carne ela pode produzir qualquer tipo de sentimento. Eu vou rejeitar. Eu não vou aceitar. Por quê? Porque não está de acordo com a palavra, então eu não vou aceitar. A minha mente pode produzir ou receber de fora, porque o diabo ele lança dados inflamáveis, ou seja, ou pode ser uma sugestão vinda de fora, ou um pensamento que a minha carne produziu. Mas é contra a palavra? Eu não vou aceitar. Surge uma situação que está fora da palavra, eu não vou aceitar. Por quê? Porque eu fui santificado pela palavra, eu me tornei santo. Então surge uma situação para mim ser desonesto, eu não aceito. Não aceito. Esses dias eu estava conversando até com uma moça, que você vê que tem pessoa que é complicada, mas aquela ira, aquela irritação ali, você vê que é do diabo mesmo. Porque o que acontece? Eu fui aqui na padaria, aqui na frente. Fiz uma compra. A compra foi R$90. Eu dei para a moça R$100. Ela tinha que, na verdade, era R$ 89,90. Ela ia me voltar R$10,10. Esse era o troco que ela tinha que me dar. R$10,10. Ela me deu os R$10 e os 10 centavos e me devolveu a nota de 100. Olha a situação que ela ia ficar. Ela ia ficar com o prejuízo da compra da mercadoria, que era R$90, porque não ia entrar aquele R$90 ali, ia faltar no caixa dela, e ainda ia faltar os R$100 que ela estava me devolvendo. Aí eu peguei e falei, moça, ó, você me deu o troco errado. Não, eu dei troco certo, porque ela já achou que eu estava achando que ela estava sendo desonesta, estava dando o troco errado. Você está entendendo ou não? Ela nem deixou acabar de falar. É aquele negócio, sabe aquele negócio, você vai falar com uma pessoa, ela já veio com umas 4 pedras na mão? Foi o caso dela. Eu fui falar, já estava com umas 4 pedras na mão. Eu falei, moça, presta atenção. Falei, presta atenção. Falei mais sério com ela, ela olhou para mim. Falei, você está me devolvendo o dinheiro que eu te dei. Você catou o dinheiro? Eu falei, não. Você está me dando R$100 a mais. Ou seja, você me está devolvendo os R$100 que eu te dei. Ela, então tá. Mas aquela ira foi por quê? Foi uma tentativa do diabo
e entrar na minha vida. Por quê, pastor? Porque é desonestidade, acho. Eu não comprei o produto, eu tenho que pagar o produto. Não, eu sou esperto, a moça não viu. Você não é esperto, você é tolo. Você abriu uma porta para o diabo entrar na tua vida, o demônio da desonestidade. Você está entendendo? Ele está plantando uma semente na tua vida para te destruir mais tarde. Por quê, pastor? Porque uma semente cresce, se torna uma árvore que produz frutos. Você não entendeu nada. Você está achando que você é espertalhão, é? Você não é espertalhão, não. Você desculpa, posso? Posso mesmo? Você é bobão. Porque você trouxe um demônio para a tua vida. Então o diabo ele não conseguiu entrar, ele ficou irritado. Aí aquela ira que a moça demonstrou foi uma ira de Satanás. Ele ficou irritado porque ele não conseguiu entrar. Mas por quê, pastor? Porque eu fui santificado pela verdade. Então o teu comportamento, você não quer aquilo que nasceu. Você não quer. Você está entendendo? Por quê? Porque você foi santificado pela palavra. Você se tornou santo naquela área financeira. Mas só que você tem que se tornar santo também na área conjugal. Você tem que se tornar santo também na área familiar. Você tem que se tornar santo também no relacionamento com as pessoas. Você está entendendo o que eu estou te falando? Ou seja, você tem que ser santo em toda a área da tua vida. Aí sim, você vai poder declarar que Jesus Cristo é o teu Senhor. E não vai ser algo que você vai falar da boca para fora, não. Você está entendendo? Vai ser algo que você vai declarar e no mundo espiritual vai testificar que Jesus Cristo é o teu Senhor. Por quê, pastor? Você vai ter a circuncisão, que o Espírito Santo faz, é uma marca. Circuncisão é uma marca que ele faz no teu espírito. Está entendendo ou não? Porque senão vai acontecer com você o seguinte, vem cá. Ele chega para mim e fala assim, o Antônio Júnior, é meu pai. Eu vou olhar e falar, mas não sou não. Não sou não, nem te conheço. Não sou não. Por quê? Porque eu não sou. Eu não sou. Então não entra nessa. Não entra nessa. Você fala, não, Cristo é meu Senhor. O diabo olha para você e fala, é teu Senhor, é? Conversa. Teu Senhor sou eu. Você faz o que eu quero. Eu estava lá com você quando você roubou aquela pessoa, deu aquele golpe. Inclusive fui eu que arquitetei o plano, apresentei para você, você aceitou. Eu estava lá com você quando você traiu a tua mulher. Foi eu que inclusive levei ela lá, era uma escrava que eu tinha, eu levei e você aceitou. Você está entendendo o que eu estou te falando? Irmão, você tem que abrir os olhos. Não adianta falar que Ele é o teu Senhor, não adianta eu falar que Ele é o meu Senhor, se eu não sou aquela palavra, se eu não sou aquela pessoa que me submeto à palavra. Eu tenho que me submeter à palavra, eu tenho que ser santo. Repito, ninguém nasce santo, eu me torno santo. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu me torno santo. Quanto mais eu me torno praticante da palavra, mais santo eu me torno. Por quê, pastor? Porque eu me torno cada vez mais semelhante a Cristo. Amém? Mas lembra de Mateus, que eu falei agora há pouco, Mateus 4, versículo 8. Mateus 4, versículo 4, vamos ver. Ele, porém, vamos ler o 4:1, fica mais claro para as pessoas? Isso. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Segue. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Segue. E chegando-se a ele o tentador, lembre-se que eu tenho te ensinado, a tentação é natural. O tentador é sobrenatural, mas a tentação é natural. Ele vem oferecer para você aquilo que você está necessitando ou que você está desejando. No caso de Jesus aqui, ele necessitava. Por quê? Ele já estava 40 dias sem se alimentar. O corpo dele estava gritando de fome. O corpo dele estava necessitado de alimento. Era uma necessidade. Por quê, pastor? Porque tem coisas que é necessidade. E o diabo vem oferecer aquilo que você está precisando. Tem coisas que não é necessidade, é desejo. Igual um amigo meu, esses dias, diz que para a esposa dele é ela que está grávida, mas é ele que estava tendo desejo. Ele falou, não, eu estou com desejo. Aí é brincadeira, né, irmão? Falei, rapaz, está amarrado esse negócio aí, que batalha, irmão. Meu Deus do céu. Então tem necessidade e tem desejo. Mas o diabo, ele está pronto para realizar os dois para você. Que isso, pastor?
Tem um custo, né? Ele vai se tornar senhor da tua vida. Mas ele está pronto a oferecer. O que o senhor acha, pastor? Eu estou fora. O meu Senhor é Jesus de Nazaré. Ele é o meu Senhor. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Eu oro a vida toda. Deus, aquilo que não vem do Senhor, não importa se é lucrativo, se é prazeroso, não importa. Eu não quero. E me dê a graça de jamais aceitar aquilo que não vem do Senhor. Por quê, pastor? Porque a gente pode ser tentado a aceitar. Pode ser tentado a aceitar. Isso aqui era o quê? Vai para o versículo 1. Versículo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para quê? Para ser tentado. Às vezes nós somos tentados a aceitar. É aquele negócio que eu olho, chega até a engolir seco. Só que tem um custo. Tem um preço a pagar. E tem gente que não para analisar isso. Que pode custar a alma dela. Pode custar o senhorio de Deus. E o teu senhor passar a ser Satanás. Por quê? Porque você aceitou aquilo que o diabo está te oferecendo. É muito sério. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito do deserto para ser tentado pelo diabo. Segue. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador. Presta atenção, volto a dizer. A tentação ela é natural. O tentador é sobrenatural. Mas a tentação é natural. Repito, é algo que você está necessitado ou algo que você está desejoso. Ele aproveita essa oportunidade aí. Ele percebeu que é uma coisa que a pessoa quer muito. E ele percebe que ela quer ao ponto de abandonar a vontade de Deus. A palavra de Deus. Porque a vontade de Deus é a palavra de Deus. Então ele vem oferecer. Porque ele quer ser senhor da vida daquela pessoa. O objetivo de Satanás sempre foi e sempre vai ser. O que, pastor? Tomar o senhorio de Deus na sua vida. Ele quer te roubar de Deus. Ele quer ser o senhor da tua vida. Está entendendo a seriedade da coisa? Sim ou não? Então, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O diabo sempre vem com uma outra coisa. É uma das armas que ele usa. Qual é, pastor? A dúvida. A dúvida é a mãe da incredulidade. Ele vem com a dúvida. A dúvida é a mãe da incredulidade. Surgiu a dúvida, a incredulidade aparece. Não. Não aceite. Não permita. Permaneça santo. Permaneça na palavra. Preste atenção no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, ele quem? Jesus. Respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Agora preste atenção nisso, vírgula. Mas de uma palavra ou outra que sai da boca de Deus. Amém? Não, amém nada. Amém nada. É toda. Então, verdadeiramente, ele só é Senhor da minha vida se eu me inclino a toda palavra que sai da boca de Deus. Se tem aquela palavra que eu falo, não, isso eu não vou viver, isso eu não vou fazer, eu não posso declarar que ele é meu Senhor. Por quê, pastor? Ele não comprou cotas, não comprou ações, ele me comprou por inteiro. Você está compreendendo? Ele me comprou por inteiro. Então você tem que decidir. Examine o homem a si mesmo. Você tem que decidir quem é o Senhor da tua vida. É o espírito da mágoa? É o espírito do rancor? É o espírito da prostituição? É o espírito do engano? É o espírito da desonestidade? É o espírito da fofoca? É o espírito da preguiça? É o espírito da rebeldia? Ou é Jesus Cristo a palavra de Deus? Você tem que escolher. Porque não adianta querer falar que ele é o meu Senhor, se eu não executo a vontade dele. Volto lá. Por que me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Em outras palavras, eu não sou Senhor de quem não faz o que eu digo. Eu não sou Senhor de quem não faz o que eu digo. Tem coisa que ele diz para mim fazer, como eu diz o outro, faço com o pé nas costas. Por quê, pastor? É simples demais.
Mas tem coisa que ele diz para fazer que vai gerar um sacrifício enorme. Mas com o pé nas costas ou com um sacrifício enorme, eu me submeto. Por quê? Porque verdadeiramente Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Amém, pessoal? Guarda essa palavra no seu coração. E se examine. Se verdadeiramente você pode gritar com alta voz no mundo espiritual: Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém? A Bíblia diz: tirai do meio de vós todo engano. Não fica se enganando. Vive na mentira, vive na desonestidade, vive na prostituição. Aí depois alguém pergunta, ou seja, você é questionado no mundo espiritual, ou você é questionado no mundo dos homens. Não, eu sou de Jesus. Aí Jesus olha e fala: te conheço não. Está entendendo não? Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.